A Avetec na área, 7º episódio, vamos falar sobre inteligência artificial. E eu estou com a ilustre presença do CTO da Autoavaliar, William Pamplona. Muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, Regis. Obrigado a todos que nos ouvem, né? Na verdade, bem-vindos são vocês. A gente está aqui, mas se não fosse vocês, esse podcast não teria razão de existir. William é um nome muito formal, posso falar Will? Dom Will. Dom Will. Dom Will. Dom Will, inteligência artificial. Primeiro de tudo, na verdade eu falei CTO, talvez algumas pessoas possam não entender. O que significa CTO? O que faz um CTO? Bem, basicamente a função do CTO é gerenciar a tecnologia da empresa. Então a gente decide as tecnologias que vão ser empregadas, gerencia o parque de aplicativos instalados, tem um bom papel de arquitetura aqui na Autoavaliar, eu sou arquiteto também, trabalho junto com o Petri, contratações, demissões, escolhas de time, negociações de valor, de softwares. Basicamente é um diretor de tecnologia, que é o que significa. Diretor de tecnologia. Exatamente. É um cargo bem difícil, você gerencia muitas pessoas no caso, né? Bastante, Inteligência artificial nesse ramo, pensando até mesmo vamos entrar já agora falando de inteligência, de gerenciamento de pessoas, a inteligência artificial hoje tem te ajudado isso ou ainda não entrou nesse campo? O RH usa softwares para localizar vagas. Sim, a inteligência artificial na verdade entrou em todos os campos, né? Acho que não tem um único campo, quer seja na empresa, nas empresas ou na vida das pessoas, que ela não tem entrado, né? Acho que hoje, desde o filme que você vai assistir na Netflix por sugestão, a busca que você faz na internet, ao fato de sua vaga estar mais adequada ou não. Quando você dá o seu CPF na farmácia para comprar alguma coisa, você está alimentando um modelo de IA, então... Em todas essas áreas ela está presente. A gente falou inclusive sobre isso de CPF no episódio passado que a gente falou sobre LGPD. Larissa, né? Isso, perfeito, assisti, muito bom. Quantos anos de profissão? 27 anos de programação. Comecei muito cedo mesmo. Eu acho que eu vendi meu primeiro software com 15 anos de idade. 15 anos? E de lá para cá eu só fiz isso na vida, então dá para dizer que bastante. Para algumas pessoas a inteligência artificial entrou na vida agora com o ChatGPT. Uhum. Ao longo desses seus 27 anos, quando que a inteligência artificial entrou na sua vida em tecnologia? Bem, eu acho que isso é um pouco da extensão da pergunta anterior. É difícil pensar em tecnologia sem inteligência artificial, porém eu sou um pouco mais cético, um pouco mais crítico ao que ela pode fazer. A gente usa ela nas ideias de programação, por exemplo. Não tem como tu não usar quando você tem sugestão de compleição de código. Tipo, você começa a escrever alguma coisa e o sistema já te sugere... Copilot, né? Copilot é um dos exemplos, mas tem várias tecnologias para isso. Uhum. Que vão completando teu código, dando sugestões de melhoria. Então, ela está presente onde a gente trabalha no dia a dia, assim, no sistema operacional, né? Uhum. Eu acho fantástico a inteligência artificial que tem nesses reloginhos aqui. Para iniciar um timer, para isso. Fazer um exercício e iniciar um timer. Isso você vê um pró da inteligência artificial na vida das pessoas? Tem vários prós. Eu acho que a inteligência artificial é para a humanidade o que foi a invenção da roda. E a gente está no começo, na borda dessa transformação. Obviamente que também tem grandes contras. Sim. Né? Mas pró sem fim. Otimiza tudo. Pensando em contras, você acha que é mais pelo uso indevido ou não saber usar? Não, o problema da inteligência artificial, para mim, é que ela se baseia na inteligência real. Tá. Qual a questão aqui, né? A gente tem uma capacidade computacional imensa colocada num algoritmo que vai ser treinado por seres humanos. Certo. O problema não é a inteligência artificial, o problema é o ser humano. É o que está entrando. Como sempre foi. Beleza. Então você potencializa todos os vieses, você potencializa... a inteligência artificial é justa e não tem preconceito. Não, pelo contrário, a inteligência artificial tem preconceito amplificado porque ela parte de um treinamento feito por homens. Então você vai ter uma série de problemas aí na inteligência artificial que são oriundas de quem a treinou. E quem a treinou aqui não é uma pessoa específica, é a humanidade. A gente pensando num tema polêmico, então, que a gente vê aí batendo bastante no mundo do esporte, que é a questão do racismo, a inteligência artificial não saberia distinguir o que é racismo? Não, e ela reforçaria. Tá? Hoje, se não tivesse um mecanismo de controle para você encontrar e extinguir esses vieses, a inteligência artificial reforçaria o racismo, porque o racismo ele é estrutural na humanidade. Certo. Então, a origem disso não vou entrar, não é meu campo, não sou sociólogo, mas... eu acho que todos concordam que o racismo é endêmico não num país, não numa população específica, mas na humanidade. E um dos
muitos problemas sociais que existem, né? Sim, sim. A inteligência, quando vai ser treinada, ela vai ser treinada onde? Na literatura, na arte, nos artigos, nas conversas, na internet como um todo. Sim. Que, obviamente, está imbuída com esses problemas, não só racismo, mas todos os problemas juntos. Sim. Então, quando ela vai tomar uma decisão, a decisão dela basicamente parte de encontrar um padrão, ela encontra um padrão nesta base e reflete esse padrão na resposta. Então, se essa base está poluída... Obviamente que ela vai reforçar isso. Então você precisa de meios para encontrar esses vieses e destruí-los. Só que à medida que a inteligência fica mais poderosa, ela tem mais meios para burlar o controle. Porque ela não é que ela decide por si. Falar em per si para uma máquina é um pouco difícil, porque o si pressupõe uma consciência, né? Uhum. Mas ela toma a sua ação baseada na sua matemática para além do controle do pessoal que vai fazer essa gestão. Então, sim, ela com certeza ela tende, quanto mais poderosa ela for, mais ela tende a amplificar os vieses que existem na humanidade. Você falou que a gente, né, eu concordo com você que a gente está numa borda aí do início dessa revolução, dessa transformação, assim como foi a invenção da roda. Sim. Você acha que a humanidade em si está iniciando da maneira errada, está indo pelo caminho errado nessa utilização de inteligência artificial? A gente vê grandes companhias como a Apple já banindo o ChatGPT, etc. Bem, recentemente mesmo, a questão de poucos meses, vários cientistas, vários grandes nomes da ciência fizeram uma carta pública pedindo para parar de desenvolver a inteligência artificial, né? Obviamente que o problema não é a inteligência em si. É bom a gente fazer um esclarecimento para o nosso público, para não passar a imagem que a gente está defendendo a ideia de uma inteligência à la Skynet. Não é essa a questão. Não vai vir o Exterminador do Futuro baixar aqui. Não, né? Nem imagino, pelo menos eu, nas minhas limitações, não imagino que a gente possa pensar em falar em consciência. Em a inteligência desenvolver algo semelhante ao eu, dizer eu. Uma máquina dizer eu com propriedade do que é dizer eu, né? É mais a ideia do cachorro que chega no espelho, vê a imagem e late para a imagem. Justo. Isso eu acredito, mas uma consciência, como é a consciência humana, eu não creio. O problema que a gente está discutindo aqui são não só esses vieses, mas a quantidade de problemas de difícil solução que a implementação da inteligência vai trazer para a humanidade como um todo. Ah, isso é fantástico. Como a roda não é um bom exemplo, porque a roda foi uma evolução numa fase da humanidade em que tudo era muito lento de se desenvolver. A gente está vivendo numa época em que a tecnologia como um todo gerou um achatamento no tempo. Então as coisas se desenvolvem muito mais rápido porque a tecnologia alimenta esse desenvolvimento. É. E a gente vive num cenário tão intrincado que cada coisa que você desenvolve, qualquer pessoa desenvolve, alimenta ações de outras. Isso tem muito a ver com como a academia funciona. Você publica um artigo, um outro acadêmico de outro lugar do mundo lê o seu artigo, reproduz a sua ciência, já partindo dali, evolui sua ciência de qualquer área. Ferramenta, software, né? A comunidade em si constrói junto, né? Antes de começar o podcast, a gente estava falando sobre nanotecnologia aqui, né? Nanotecnologia basicamente é um campo de estudo da física e da química. Certo? Mas ele tem um impacto na tecnologia como um todo, no processamento de software absurdo. Tanto que se não fosse a nanotecnologia, não existiria inteligência artificial, porque não se teria poder de processamento suficiente para isso. Justo. Né? Então, a essência daqui é qualquer inovação em qualquer campo mesmo nos mais improváveis, alimenta uma teia complexa que faz com que toda a tecnologia da humanidade avance. Isso gerou um achatamento no tempo para que as coisas aconteçam. Perfeito. Hoje é muito rápido. Perfeito. Então, o que a gente vai experimentar, diferente da roda, digamos que a roda teve um crescimento linear e lento, a tecnologia da IA vai ter um crescimento exponencial. E a gente não vai ter tempo para se preparar com isso. Quer ver um exemplo entre a roda e a IA? O Fordismo. Linha de produção, né? Linha de produção. O que aquilo gerou? Vamos pegar um pouco atrás, um pouco antes da linha de produção. O que o motor a combustão gerou? Quantas empresas de carruagem que faliram? Com certeza já foi um impacto na humanidade muito maior do que foi a roda, por causa do achatamento do tempo. A gente está numa época muito mais avançada em relação a essa questão da carruagem e do motor a diesel. Esse achatamento é muito maior. Então, o crescimento da linha de transformação vai ser maior, a inclinação vai ser maior. A derivada, falar um pouco de matemática, vai ser maior. Com base nisso, a humanidade não vai ter tempo para se preparar para as perdas de emprego. Isso é um medo.
Óbvio. Você falou da carruagem, a gente pega nos dias de hoje, vamos falar da questão do transporte público, os cobradores de ônibus. Por exemplo. Por exemplo. Eu acredito que hoje em dia deve existir ainda por uma questão sindical, né? Mas se você for ver pelo uso da tecnologia, realmente é obsoleto. Vão um pouquinho mais à frente, os motoristas. Autônomo, né? Veículos autônomos. Hoje o veículo autônomo está no nível que ele poderia, com qualidade... De vias, né? De estrada. Não, hoje eu acredito, posso estar errado, até se alguém tiver mais conhecimento, por favor, comente, né? Coloca no chat. no chat. Mas eu acredito hoje que o que se tem de tecnologia de direção autônoma é suficiente para substituir o homem de forma que os motoristas autônomos, os computadores, consigam oferecer um trânsito mais fluido e mais seguro. Óbvio que tem questões econômicas, é muito mais caro ainda, mas vai haver um barateamento. Não é uma questão de tecnologia, é uma questão de custo. Certo? Sim. Mas obviamente que essa parte dos cobradores eu peguei porque meu pai era motorista de ônibus. Olha só, essa não... Não, eu peguei. Para os que não me conhecem, eu vim de um contexto social bastante pobre, né? Meu pai era motorista de ônibus e quando surgiu a catraca eletrônica, para eles foi um caos. Porque metade da empresa, que era os cobradores, ia perder o emprego. Sim. E houve sim uma ação sindical para evitar isso. Então, por força de lei, as empresas não conseguiram substituir. Se eu concordo ou não, é difícil, porque toda evolução pressupõe essa crise. Sim. O meu problema não é a crise das máquinas substituírem o homem em várias funções. O meu medo aqui é quão rápido isso vai acontecer. É um boom. E pelo fato de ser tão rápido, dessa linha de tempo ser tão estreita, qual é o impacto que a gente vai ter na humanidade para que essas pessoas que não estão preparadas para isso tenham tempo de se recolocar? E outro fator importante, eu não quero trazer só coisas negativas aqui, mas a gente acabou... Não, a gente vai falar dos positivos. Mas assim, se você for pensar, além disso, a tecnologia tem um ponto negativo, além dos pontos positivos que eu citei agora há pouco, que é tornar as pessoas mais superficiais em seu conhecimento. A gente fala muito sobre a questão do generalismo, né? Então, pessoas especialistas tendem a... Pô, a internet transformou poços em piscinas. Hoje você consegue saber sobre tudo. Sim. Só que a fundo você acaba não sabendo nada, né? Então você tem uma geração de generalistas, é muito legal, mas tem também seus pontos negativos. E um deles ninguém acaba sendo muito profundo na internet. Hoje, ao invés de você pesquisar livros, você pesquisa artigos. Artigos é o resultado de alguém que pesquisou o livro, só que você nunca vai adquirir o mesmo conhecimento que o livro tem, né? Exato. Então, é só você fazer uma análise geral do nível da internet. Assim, eu não estou criticando a nossa geração, isso é muito chavão, mas existe uma diferença até na própria literatura do que se publicava antes da internet e agora. O nível de profundidade que você encontra no texto. Sim. Né? Assim, Schopenhauer é meu autor de cabeceira, gosto demais dele, e Schopenhauer trabalha profundamente a ligação entre a linguagem e o pensamento. Quanto mais for profunda a sua linguagem, mais profunda é a sua capacidade de pensar. Não sei se todos perceberam, mas a gente não fala português no Brasil apenas, a gente pensa em português. Faz um teste, tenta pensar alguma coisa que não use palavra. Então, o seu pensamento está intimamente ligado com a sua linguagem. À medida que a linguagem vai se tornando mais superficial, sua capacidade de pensar vai se tornando mais superficial. Uhum. Você junta as duas coisas. Esse estreitamento da linha que não te dá tempo de se realocar, sim, com uma geração mais generalista que especialista, ou seja, mais superficial. Qual é o resultado disso? Eu penso que é inevitável essa questão do desemprego, e eu penso que assim como algumas pessoas têm medo da questão da inteligência artificial tomar os seus empregos, elas também não se movimentam em prol de aprender ou até mesmo se tornar um especialista naquilo que vai tomar o emprego dela. É importante deixar muito claro aqui que a inteligência artificial, com toda a maravilha que a gente vê no ChatGPT ou em outras coisas, até na Netflix, que sempre acerta no filme que eu vou gostar, mesmo isso, ela é uma coisa muito simples, tá? A inteligência artificial, basicamente, é um modelo matemático que encontra padrões. Que qualquer humano poderia fazer, mas demoraria um baita tempo. Mas ainda assim, ela encontra... Desculpem, senhores. Mal alguém aqui. Ainda assim, ela busca e encontra padrões num universo de conhecimento, mas ainda assim encontra padrões, né?
Isso é inteligência? Sim, mas a inteligência humana não é basicamente isso. Ela está um passo à frente. A gente não apenas encontra padrões, a gente confronta padrões. Não só padrões, a gente confronta conceitos. Vou dar um exemplo para você. Se você conversar, você já ouviu alguém, o que o pessoal costuma chamar de pseudo-inteligente? Alguém que repete uma máxima social. Uma coisa que é falada. Vou pegar um exemplo bem da nossa época aqui. O politicamente correto. Então, você tem aquele grupinho que, olha, isso é o certo. Se você falar uma coisa diferente daquilo, você está errado, você tem que ser cancelado. Certo? Isso é inteligência? Não. Isso é pseudo-inteligência. É você repetir uma máxima. A inteligência confronta a máxima. Seguir uma manada? Seguir uma manada. O método científico pressupõe em ser confrontado. Você publica um artigo na academia para quê? Para que outros cientistas te refutem. Sim. A ideia é refutar. Então, a inteligência humana, a inteligência real, digamos assim, confronta a inteligência artificial, ela pega conceitos e choca, mais ou menos como o colisor de elétrons faz com partículas. E desse choque de conceitos, novos conceitos surgem. A inovação está aí. Sim. Né? Você pensa no homem primitivo que vê um cavalo e vê uma ave. Ele confronta os dois e gera o Pegasus. A inteligência artificial, ela não faz isso. Ela não confronta conceitos. Ela encontra conceitos e ela é absolutamente boa em encontrar padrões de conceito. Sim. Ela encontra padrões que você não vê. Por quê? Porque você é muito limitado na sua capacidade de processamento. Então, em termos de capacidade de processamento, o computador ganha. Aliás, se você pensar em termos energéticos, eu acho que o computador não ganha em eficiência energética. Mas, considerando a quantidade de informação, né, processada, ele ganha, né? Então ele é muito mais rápido que o seu cérebro e ele vai, por causa disso, encontrar muito mais conceitos, muito mais padrões que você, e o resultado vai ser muito mais interessante do que você poderia gerar. Porém, o meio pelo qual ele faz isso é diferente do meio pelo qual você faz. Existe uma camada para além de procurar padrões na inteligência humana, que é confrontar padrões. Que é o que você citou. Né? Todo conhecimento humano vem disso. Até David Lodge, que é um linguista que eu gosto muito, ele diz que a literatura humana é uma concha de retalho imensa. Um escritor confronta a ideia de outro com outro e gera. Se pegar C.S. Lewis As Crônicas de Nárnia e J.R.R. Tolkien, Senhor dos Anéis, o primeiro conto de Lewis começa com anéis sobre a questão de Nárnia. Né? E depois eu fui saber que eles eram amigos e se confrontavam e discutiam para poder escrever seus livros. Né? Você encontra isso na literatura profundamente, e não só com pessoas contemporâneas. Quando você lê o vídeo do século I, você também está discutindo com ele, embora seja uma discussão de uma via só. Eu acho que esse tipo de coisa a inteligência artificial nunca vai fazer. Nunca é uma coisa difícil de dizer. Eu vou refazer a minha... A inteligência artificial não tem capacidade de inovar? É isso que você está querendo dizer? Não. Ela vai criar aquilo que você pré-definiu? Não é isso que eu estou querendo dizer. Ela tem capacidade de inovar, mas de um jeito diferente. Ela inova quando ela encontra padrões que nenhum ser humano conseguiu encontrar, porque tem limitações naturais da sua natureza. Ela inova sim. Só que ela inova de um jeito diferente do ser humano. E o ponto, para mim, central disso é: inteligência artificial se baseia numa arquitetura digital. Inteligência humana se baseia numa arquitetura analógica. É diferente o negócio. É amplamente diferente. A base disso é muito diferente. Eu acho que a gente vai experimentar uma disrupção na inteligência artificial a ponto de ela ser um problema muito grande para a humanidade quando a gente tiver um poder computacional tão grande que esses padrões dificultem a colocação social das pessoas em emprego. Para mim é isso. Tá. Mas eu não acho em momento algum que a inteligência artificial vai substituir a inteligência humana de alguma forma. Não, também acredito que não. São coisas bem diferentes. E eu sou do ponto também que quando chegar nesse ponto, assim, a gente sabe que a taxa de desemprego é altíssima, né? Mas sempre olhando aí historicamente nos níveis controlados. Se a gente chegar num ponto que ela se torne o ponto... esqueci a virada de chave para se tornar realmente uma crise, o desemprego, eu acredito que o pessoal começa a cortar também.
Eu acho que a gente precisa suitar um pouco pro lado bom, porque senão a nossa audiência vai pensar que a gente está se opondo a ela. A gente não se opõe, a gente usa, e usa muito. Mas você sabe que normalmente o ser humano gosta de coisa que gere discussão, gere polêmica, né? A gente está polemizando aqui a inteligência artificial. Mas vamos pro lado positivo da coisa. Aonde que então vai? A gente falou como a inteligência artificial entrou na sua vida, como que ela começou. Qual foi o ponto que você também falou assim, puxa, esse negócio aqui é legal, acho que vale a pena realmente continuar trabalhando em cima dela? Sinceramente, como todo bom cético, eu demorei para entrar. Né? Eu via assistente virtual, por exemplo, eu comecei a usar assistente... Na verdade, smartwatch, eu demorei para entrar. Faz meses que eu comprei meu primeiro smartwatch. Você sempre gostou de relógio? Sim. Então você era do ponteirinho mesmo, clássico. Ver a caixa mecânica ali. Cara, eu ainda ouço jazz e blues. Muito bom. Eu sou clássico. Bom, né? Bom. Então, eu olhava aquilo ali e assim, cara, por que eu vou precisar de um relógio digital se eu tenho um celular? Caramba, eu já tô com o celular no bolso, para que eu vou precisar do relógio digital? Então foi muita resistência. Quando a minha esposa comprou um e achou muito legal, eu resolvi comprar também e vi que eu estava sendo preconceituoso. Que é outro problema do cético. O cético tende a ser preconceituoso. Eu não gosto de chuchu, mas nunca comeu chuchu na vida. E com inteligência artificial também, né? Muito preconceituoso, sempre evitei usar. Mas o que a gente percebe agora com a programação, o que ela está fazendo pela programação, assim, é impressionante. Você submete teu código para ela, diz para ela melhorar, e ela melhora, cara. E ela melhora de um jeito que você nunca vai conseguir melhorar, porque ela leu todo o código disponível na internet. Você não. E aí, de novo, tem muito a ver com o poder de processamento. Ela vai muito além de você no poder de processamento. Sim. Né? Você não consegue. Pô, quantos livros você consegue ler no mês? Na minha época de ouro, que eu lia de 2 a 4 horas por dia, porque pegava 2 a 4 horas de ônibus, e eu ia lendo e voltava lendo, eu conseguia ler 6 livros por mês. O que? 6? Isso, nessa época. Hoje, eu consigo ler um livro a cada 3 meses, e olha lá. Porque mudou. Questão de tempo também, sim. Tempo, né? Mas pensar assim, a gente nunca vai conseguir fazer o que uma pergunta para o ChatGPT faz. Acessar a base de dados que o ChatGPT acessa. Uma pergunta bem colocada, né? Não. Por exemplo, você perguntar para mim, o que você acha, por exemplo, de física quântica? Bem, eu li alguns livros de física quântica, eu vou te dizer o que eu penso. Se você perguntar para o ChatGPT, ele leu todos os livros da física quântica. É claro que ele vai trazer coisas que eu nunca poderia trazer. Sim. Só que aí que está uma diferença básica, né? Eu posso confrontar os conceitos de uma forma que ele não pode. Ele não vai confrontar. Ele vai fazer uma síntese daquilo que ele... Isso. Para mim essa é a diferença. Mas voltando à pergunta que eu estou fugindo do tema. Quando eu comecei a ver o que a IDE, que é o nosso software de trabalho de programação, fazia, assim, cara, isso é muito legal. Recentemente teve a Autoavaliar, trabalha muito, muito ligada com montadoras, com bancos, coisas do tipo. A gente recebeu a Stellantis aqui e fez uma apresentação de algo que fizeram na França para gerar textos publicitários sobre carros, utilizando o ChatGPT. Sim. Aquilo foi fenomenal. Nossa, mas olha o nível dessa coisa. Eu vou entrar nessa. Então, o meu contato com ele é antigo, como de todo mundo, mas quando isso entrou efetivamente na minha vida, questão de 5, 6 meses. Nossa, recente. Esse ano. Esse ano. Recente. E você tem usado mais na questão profissional do que pessoal ou tá balanceado? Não, profissional. Pessoal não tem usado. Não tem usado. Tirando o smartwatch. O smartwatch é legal. Ele vive dizendo que eu tô gordo, essa parte eu não gosto. Será que ele tá tendo algum tipo de viés aí? Talvez. Eu particularmente, eu tenho usado na parte profissional e parte pessoal, mas na parte profissional pela questão de economia de digitação, como por exemplo de códigos. É aquilo, você economiza tempo em digitar 100 linhas com aquilo que ele pode gerar para você. O Fernando, nosso arquiteto aqui, utiliza muito para estudar. Para estudar? Porque ele vai fazendo perguntas e o chat vai trazendo informação para ele vai se aprofundando nas respostas. Interessante. Então, um tema novo, surgiu um tema novo que eu quero estudar, sei lá os efeitos de qualquer coisa. Fale sobre isso, aí ele vai trazer assuntos. Agora, aprofunde nisso, aí tu vai desenvolvendo. Autoavaliar, fora essa informação que você citou da Stellantis e tudo mais, ela tem usado inteligência artificial em quais áreas? A predição de preço, a gente trabalha fortemente com predição de preço no pessoal da área de dados. A gente trabalha também com geração de texto publicitário, a gente está entrando com um projeto assim. A gente tem o Carinvest, que é um produto que não é só geração de preço, mas ele analisa o momento correto, o valor correto de comprar e vender um carro.
Tudo utilizando algoritmos de inteligência artificial, machine learning, vários fatores. Eu acho que é impossível uma empresa de tecnologia hoje que não esteja usando inteligência artificial. Em qualquer campo, né? É impossível. No RH tem sido útil também nessa questão que você falou com Localizar pessoas? localizar talentos. Filtrar um banco de trocentos mil currículos e localizar qual é o possível mais adequado para a vaga. Nossa, já poupa um tempo de entrevista absurda, né? Perfilação, né? Perfilação. Exatamente. Nesses aspectos, de novo, perfilação é padrão. Ela é muito boa. Inteligência artificial para encontrar padrão, cara, é um negócio fenomenal. Pensando no seguinte, pensando em padrões, né? Eu sei que existe uma área da inteligência artificial que ela é muito difícil, que inclusive a gente estuda sobre isso, que é a questão de danos em veículos, né? A gente fala de avarias, etc. Acredita que estamos chegando num ponto adequado ou ainda tem muito espaço, muito caminho para percorrer para chegar no sucesso? Tá aí um assunto interessante. Eu pesquiso esse assunto não como quem faz o modelo, mas como quem busca empresas que estão avançadas nesse modelo há 2 anos. 2 anos. A AutoAvaliar tem um projeto chamado AutoFlash, tinha esse projeto, começou 2 anos atrás, que era uma máquina de avaliar veículos. E para a gente encontrar esse dano, a gente precisava de algoritmos de IA. E eu conversei com gente do mundo, mas mundo inteiro mesmo. África do Sul, Israel. Tive uma reunião com o pessoal da Boeing, que estava fazendo uma pesquisa dessa para encontrar danos quando o avião pousa, para o robozinho circular o avião e encontrar danos de entrada e saída de raio em aviões. Assim, a gente conversou com muita gente para ver isso. E ninguém conseguiu ainda um modelo que seja comercialmente excelente. Temos números muito bons já. Tá? Inclusive a AutoAvaliar está entrando com um projeto desse com uma empresa que tem números muito bons. Mas esse número muito bom ainda peca numa coisa, que é o reflexo da árvore, a sujeira do carro. E se tu for parar para pensar bem, até a gente. Sim. Tu olha para uma foto chapada de um carro e tem ali uma sombra, é difícil tu dizer se é uma sombra ou um amassado. Então, o problema da visão computacional é identificar é o mesmo problema que o nosso. Isso está muito avançado, mas eu ainda não acho que isso vai ser amplamente usado no mercado e tirar a necessidade de uma olhada humana nessa questão. Outro ponto que eu já sei que está bem avançado é com danos para as seguradoras. Porque você fazer uma análise de custo de uma batida de carro é algo demorado. Você tem que fazer uma desmontagem, analisar o custo, ver o preço de cada peça que foi danificada, calcular as horas do mecânico. Isso uma pessoa precisaria de muito tempo, talvez mais de um dia. É um avaliador, né? Para dizer, esse carro aqui teve esse sinistro, precisa, sei lá, de 10 mil para fazer manutenção. Com a inteligência artificial, com uma foto, ele já consegue ver as peças danificadas, acessar uma base de dados, ver o preço de cada peça, estimar as horas de mecânico baseado também no banco de conhecimento e dizer, é 10 mil. Ele pode errar para mais ou para menos? Pode. Mas essa margem de erro é suficiente para você prosseguir com o seguro. Entendi. Até mesmo para uma avaliação prévia, técnica, para falar, não, beleza, foi aprovado, vamos para uma avaliação mais apurada, né? Não, e isso está sendo empregado agora em várias e várias seguradoras. E funciona legal, viu? E funciona bem. Funciona legal. Porque é tudo aquela questão de margem, né? Quando a gente fala em nível de qualidade, existe um percentual aceitável para tudo na vida, né? Sim, sim. A própria questão da inteligência artificial trabalha com essa questão de acuragem, né? O modelo acerta 90 e tantos por cento. Exato. Tá. Falando de dados, pode ser até mesmo na questão do campo das avarias ou até mesmo na questão de precificação. Se tem dados hoje, registros, né, quantidade de dados suficiente para a inteligência artificial trabalhar ou ainda a gente está começando a chegar no nível aceitável, no nível adequado? Não, tem. Se for falar em termos de internet, tem. A AutoAvaliar, por exemplo, tem um dos maiores bancos de negociação de veículos novos do país. A AutoAvaliar, em números, é uma das principais empresas nesse segmento, né? Então, a gente tem dados em casa e tem dados na internet. E com o advento do AutoML, para quem não conhece o tema, não está familiarizado, o AutoML é a inteligência artificial que ela se autotreina. Como é que ela se autotreina? Ela pega informações conhecidas, distorce essas informações, checa a restauração dessas informações que ela tem que fazer e confronta o que ela já sabe que era o resultado com o resultado que ela deu. E vai se ajustando. E vai se autoalimentando com dados novos. Então ela gera dados em cima de dados. É uma camada extra, né? O que a gente, por exemplo, como é que é um treinamento de máquina de um modelo muito simples? Eu quero identificar, sei lá, nuvens. Eu pego uma quantidade imensa de tipos de nuvens e coloco e tagueio. Ó, isso aqui é cúmulos nimbus, isso aqui é nimbus, isso aqui tagueio. Digo pro modelo, ó, beleza,
aprende agora. Aprendeu? Aí eu entrego para ele uma foto que ela não viu ainda e digo, que nuvem é essa? Ah, é Nimbus. Não, não é, você errou. Ah, você acertou. É muito semelhante à aprendizagem humana, de fato. Né? O AutoML é outra categoria. Você dá um banco, beleza, ele já sabe, isso aqui existe. Certo? Eu vou pegar isso aqui, por exemplo, pegar imagens, vou tirar pedaços da imagem, tirar aleatoriamente e vou tentar completar. Depois que eu completei, eu comparo o que eu fiz com o que era original e vejo quão perto eu estou. Então eu aprendo a completar imagens. Por exemplo, isso é muito usado também AutoML para sons. Você toca uma flauta e quer que saia o som de um contrabaixo em tempo real. Como é que você vai fazer isso? Bem, você monta um AutoML com sons de baixo, com sons de flauta e deixa ele aprender a fazer a transformação. São padrões, ainda são padrões. No evento que teve, né, em São Francisco, eu vi esse modelo ser treinado, o AutoML, e tu tinha um teclado, e o teclado saía dele som de piano, entrava num sistema de DSP, recebia o sinal analógico, passava para o modelo de inteligência artificial, saía analógico, uma caixa de som amplificada, o som que tu quisesse. Ele está reconhecendo ali a nota que foi tocada. Então, aí que tá, não é a nota, não é MIDI, não é a nota. Ele ouve o som, identifica o padrão do som, transforma... Porque assim, quando você fala do som do instrumento, você tem a onda principal, que é a nota, e uma série de harmônicos, que é o timbre. Certo? Eu achava que era pela nota. Toquei um dó aqui, vai sair um dó tocado numa bateria, por exemplo. Muito. Você pensa, o Lá 440, nota que todo mundo que já tocou um instrumento conhece, né? É uma frequência em 440 Hz, Só que uma guitarra gera uma quantidade de harmônicos e distorções totalmente diferente de uma flauta. Ele identifica esse padrão de distorção de onda, modifica para o padrão do outro instrumento e libera analógico. É uma coisa absurda. A base tem que ser grande, né? Como é que você treina isso? Você não deixa que a inteligência artificial se treine com AutoML. Então, isso é muito legal. Cara, que absurdo. É muito legal. Mas eu sempre bato nessa tecla. Tudo isso é muito legal. O ChatGPT é muito legal, mas ainda e ninguém conseguiu me provar o contrário. Talvez eu esteja errado. Talvez seja só mais um eu preconceituoso, como tantas vezes aconteceu. Esperar mais uns 5 meses aí pra... De que a inteligência artificial ainda vai além de encontrar padrões. Ela não confronta padrões, ela não gera, não é que não gera inovação, de novo, ela gera inovação através de encontrar padrões que ninguém olhou. Mas ela não gera inovação no sentido de confrontar padrões como um colisor de elétrons faz, que é como a mente humana faz. Eu vou emendar 2 assuntos aqui que você tocou em som, lembrei de um, e falando de perigo, lembrei do que a gente conversou no episódio, acho que foi o episódio número 5 de ChatGPT. Não sei se você viu que recentemente fizeram um comercial com a voz do Ayrton Senna gerada por inteligência artificial. Ótimo. Eu acho que é essa questão do padrão de frequência da voz do Ayrton Senna que eles pegaram de alguns outros áudios e passou um texto e falou, fala com esta voz. Chegamos no segundo grande problema da inteligência artificial, que é segurança jurídica. Que aí eu ia comentar do negócio seguinte, que a gente vira e fala assim, e a tal das fake news? Quando que eu sei que a gente até entrou não muito profundo na esfera política, mas a gente entrou no tema de quando que eu vou realmente acreditar, obviamente tem que ter uma fonte segura para você pesquisar, mas que aquele político que eu confio realmente falou aquilo e não é uma inteligência artificial que gerou. Meu amigo, o político, eu vou até tirar a mão. O político não é o nosso principal problema. Exato. O principal problema é a esposa. A esposa? O principal problema é o que pode ser feito no emprego. O principal problema é alguém gerar uma prova falsa para tirar você do seu cargo. É alguém mandar para sua esposa uma prova falsa de algo que você não fez. Um adultério. O problema é que você não tem mais segurança em prova. Existia a frase, né, um ditado como uma imagem vale mais que 1000 palavras. Eu sempre preferi as 1000 palavras. Tanto que leitura para mim é uma coisa muito mais interessante do que os vídeos do YouTube para aprender alguma coisa, mas, de novo, a questão clássica, né? Eu acho que o que a gente tem agora é nada vale na imagem e nada vale na voz. E nada vale no vídeo. É o segundo problema. A gente falou do desemprego, ok. Mas e a segurança da prova? E a segurança jurídica que se envolve? Você está entendendo? Sim. Porque não interessa a questão moral. Uma inteligência artificial vai ser melhor que um médico fazer um diagnóstico? Com certeza. Com certeza. Vai ser melhor que um programador? 99% dos casos vai. Vai ser melhor que um motorista? Vai.
Qual é a questão ética envolvida? Não vamos entrar na questão ética porque vai longe. Mas o deep, o fake, no geral, em todas as áreas que isso implica, coloca uma insegurança em tudo que é prova, que torna difícil você caminhar pelos corredores do que é a sociedade hoje. Porque a sociedade hoje se baseia nisso. Olha, eu fiz faculdade de engenharia de software. Eu tenho o meu diploma. Está aqui, ele é confiável. Certo? Olha, tem um vídeo de eu apresentando o meu TCC. Você pode assistir. Eu estou falando isso. É confiável. Com o deepfake... O vídeo já começa a ficar com o pé atrás. Não, o diploma, o vídeo, tudo, nada. Porque como a inteligência tem um poder de processamento muito absurdo, muito além do ser humano, o poder dela de criar esses padrões que imitam com tal confidencialidade o padrão original é muito maior que o ser humano. Sim. Cara, a gente fala que o médico pode perder o emprego. Com certeza muitos sim, não todos, mas o falsário vai perder o emprego. Esse não tem vez. Você tá entendendo? Esse não tem vez. Tá entendendo? Né? Então, é uma coisa muito interessante. Para mim, o principal fator hoje de risco para a sociedade da inteligência artificial é a questão de você não ser capaz de confiar mais no que hoje você confia. E é claro que vai surgir novos meios, presumo que sim, mas lembra do achatamento do tempo que a gente falou no começo? Sim. Quando? Amanhã? Qual vai ser o tamanho do buraco até a gente passar a poder confiar novamente numa prova? Exato. Entendeu? Até porque o pessoal tá tão focado em gerar coisas perfeitas que ninguém tá olhando para esse lado de segurança. Conclusões finais sobre inteligência artificial. Eu acho que é uma disrupção na história da humanidade, ouso dizer, da magnitude do que foi a invenção da roda, num achatamento de tempo muito maior do que foi a roda. Acho que ela é importante para a humanidade. Eu acho que ela vai otimizar muitos fatores. Acho que ela vai avançar a tecnologia de uma forma drástica, pelo que a gente falou da questão das redes de conexão, de interconexão de uma ciência a avançar todas as demais. Então todas as ciências humanas vão avançar com a inteligência artificial, todas. Porém, ela vai trazer uma série de problemas que eu acho que nós não teremos tempo para lidar com esses problemas. Extremamente útil e extremamente perigoso. Absolutamente não tenho medo da inteligência artificial gerar consciência, não tenho medo de uma Skynet, nem de um exterminador do futuro, né? Mas tenho medo de a gente entrar num cenário em que a gente vai ter uma multidão de pessoas inaptas para realizar trabalho na sociedade que a gente tem. E isso é uma coisa que talvez não aconteça nos próximos 5 anos, mas nos próximos 10 talvez já seja um problema. Então, é algo que a gente tem que seguir. Não sou contra, acho que temos que avançar. Não sou cientista, então não posso ser signatário daquela carta, mas eu não a assinaria. Eu não sou contra. Mas eu acho que, paralelamente ao desenvolvimento da inteligência artificial, deveriam ter estudos pensando no impacto que isso vai ter sobre a sociedade, para gerar contramedidas que vão mitigar esses impactos. Até onde a gente evolui, até onde a gente avança. Isso aí. Tá certo. Dom Will, muito obrigado pela presença, o assunto foi maravilhoso. Eu espero também que vocês tenham gostado. Se vocês querem que a gente fale sobre qualquer outro tema, aproveita, deixa aí no chat, dá aquele joinha aí, curte, compartilha aí. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, até a próxima.